Ontem eu participei de uma aula aberta, dessas aulas abertas que tem várias agora, sobre storytelling. E no meio lá da aula tinha ali uma conversa super educada, mas um certo debate acontecendo no chat de pessoas falando, olha, mas por que falar storytelling, né? A gente tem aí palavras... Por que esse negócio de ficar usando expressões em inglês se a gente tem as expressões em português que substituem tão bem? E eu decidi gravar esse vídeo porque eu fiquei pensando nisso e eu concordo com essa observação e ao mesmo tempo discordo. Por que eu concordo? Porque eu acho que tem essa coisa assim no Brasil mesmo de ter uma valorização da língua inglesa, né? Parece que tudo fica mais legal, fica mais cool, né? E no final das contas eu acho que é uma legalzice às vezes inútil mesmo. Por exemplo, falar que tá lá em sale, tantos por cento off, quando a gente pode dizer, tem uma liquidação, né? Tem ofertas aqui. Isso tanto é verdade que lá, quando eu estava pensando qual seria o nome da escola, eu tive o cuidado de não valorizar nomes em inglês. E a gente escolheu o nome Perestroika, que não é inglês, mas que é um estrangeirismo, né? É uma palavra russa. E a gente nunca teve críticas com relação a utilização dessa palavra russa. Talvez se fosse o nome inglês, talvez tivesse. Então eu concordo com essa visão, eu acho que acontece muito isso no Brasil. Mas eu também discordo. E eu acho que esse é um formato de uma xenofobia linguística, né? É um preconceito, é um não gostar, não de pessoas que vêm do estrangeiro, mas de palavras que vêm de outras línguas e que eu acho que esse formato ele não leva em consideração uma forma muito orgânica de evolução e de seleção natural que através dos quais os idiomas, as línguas se formam, né? Então, para começar, vamos lá. O português é muito bonito. De qual português a gente está falando, né? Porque, deixa eu falar, não, o português brasileiro, estamos falando do Brasil. Tá, mas o português brasileiro não é o mesmo português de Portugal. Não é o mesmo. Então, a gente está falando que a gente tem palavras legais, expressões, mas a gente mudou o que era o original. Então, mudar o original não pode? Podia, mas agora não pode mais, né? Se não fosse esse processo de evolução, você não seria você. Você seria vós-me-se, porque a gente já está falando isso até hoje, né? Então eu acho assim, a primeira coisa, quando tem alguém muito ortodoxo com relação à linguagem, eu falo assim, você usa, vós usais a segunda pessoa do plural, né? Porque, então vamos usar esse negócio. Essa questão de qual português a gente está falando é o seguinte, uma vez eu acompanhei uma discussão de portugueses que estavam putos que no Brasil a gente fala parabenizar. Eles dizem, brasileiro é mesmo. É muito mais fácil falar parabenizar do que dar os parabéns, do que felicitar. E eu achei que esses portugueses não tinham muita coisa para fazer para isso ser um tópico que discutiu tanto. Mas aí pode vir o argumento, que eu acho que é o argumento, tá? Que vem esse domínio cultural americano, né? Vem esses imperialistas, capitalistas, né? Que vêm e colocam a cultura deles a fórceps, que não é uma palavra em português, na gente, incutem isso. E eu acho que tem um pouco isso, eu acho que tem, né? Mas o fato é que existe isso, existe naturalmente uma valorização pelo fato dos americanos, pela indústria americana, pelo governo americano ter sabido fazer bem a exportação de uma cultura e a fabricação de uma cultura deles, que, né, então hoje se eles são os caras que dominam tecnologia, expressões tecnológicas tendem a ser inglês e entrar na gente, porque eu tenho certeza que essas pessoas que não querem falar storytelling, elas não falam apagar, elas falam deletar, né? Mas aí a gente pode pegar e fazer assim, beleza, mas antes da Segunda Guerra, a língua internacional não era o inglês, era o francês. Então havia uma hegemonia, uma imposição cultural de uma maneira, de novo, a gente pode dizer opressora dos franceses. Antes disso, a gente sofreu, os indígenas, os povos indígenas sofreram no Brasil a opressão e a hegemonia e a imposição cultural portuguesa, que é
um derivado de uma outra cultura que fez uma imposição opressora e cultural, que eram os romanos com a língua latina, né? Então, vejam, isso é um processo que acontece, né? E da mesma maneira, eu acho que é isso, a gente não fica feliz, né, quando a gente vê nas notícias, quando a gente é reconhecido no Brasil pelo carnaval, pelo confete, né, quando a gente vê, né, canais de notícias mostrando o tambor, a cuíca do samba na avenida, quando a gente vê aqueles abadás coloridos, quando a gente vê o funk carioca sendo exportado, quando a gente pensa na cachaça do alambique, da caipirinha, o drink nacional, né? Quando a gente pensa no cafezinho com açúcar, no pastel de azeitona com maionese, no nosso futebol demonstrando o Brasil, a gente não fica feliz? Fica, né? Pois bem, carnaval, confete e pastel são palavras de origem italiana. Samba, abadá, cuíca e cachaça são palavras de origem africana. Avenida e maionese, francesa. Tambor, alambique, café, açúcar, azeitonas, palavras de origem árabe. E funk, drink e futebol, vejam só, palavras de origem inglesa. Então, eu fiz aqui uma lista. Como é que a gente vai falar backup, download? Como é que você fala? Vamos fazer o descarregamento do arquivo? Poderia ser. O correio eletrônico, site, internet, a rede mundial de computadores, vamos chamar. Mouse, bacon. Como é que a gente vai chamar bacon? Drink, né, que eu já falei, ketchup, sanduíche, surf, skate, jeans, tênis, hobby, show, videogame, band-aid, bullying, freezer, laser, overdose, táxi, bife e pudim. Como é que a gente vai chamar isso? Para o francês, como é que a gente vai falar buffet, croquete, filé, omelete, purê, soufflé, batom, bijuteria, boné, crochê e tricô, maiô, moda, maquiagem, sutiã, abajur, buquê, cachê, camelô, cupom, cabine, creche, garagem, toalete, guidon da bicicleta, metrô, bege, marrom, balé, chefe, garçom, greve, turnê. Tudo isso, palavras de origem francesa. Pizza, mortadela, alarme, artesão, poltrona, palhaço, palavras de origem italiana. Álcool, aldeia, alface, algarismo, algodão, almofada, alvará, açougue, armazém, arroz, azar, enxaqueca, fulano, garrafa, laranja, limão, nora, oxalá, xadrez, xarope e zero. Palavras de origem árabe. Dengo, cafuné, caçula, moleque, quitanda, fubá, dendê, axé, muvuca e cachimbo. Palavras de origem africana. Próximo ponto que eu discordo é que nesse grupo falaram assim, por que falar storytelling quando a gente pode falar contação de histórias? Muito mais legal. Bom, aí é uma questão pessoal. Eu acho contação de histórias horrível. Eu acho horroroso. Eu acho feio. E aí pode dizer, não, isso aí já é influência de achar que o inglês é cool, né, que é legal, e aí a gente começa a desvalorizar. Mas aí, se for nesse caso, eu prefiro a palavra narrativa do que contação de histórias. Mas aí, gente, eu não estou aqui para fazer uma defesa do uso de palavras americanas, inglesas. Eu realmente não tenho, como eu falei lá no começo, eu concordo, eu acho que às vezes pesa demais e a gente tem as palavras, e eu acho que fica até meio metido, sabe? Usar muita coisa em inglês. Ao mesmo tempo, eu acho que essa cobrança por não usem, esse purismo, eu acho que ele tem uma pitadinha de arrogância, sabe? Não é todo mundo, e pode até não ser de propósito, mas eu acho que tem uma pequena arrogância moral, do tipo assim, vocês não estão preocupados com a manutenção da cultura, nossa cultura latino-americana, né? A gente está se cedendo a uma cultura imperialista, que é de fato, apesar de o idioma não ser imperialista, e nem o povo americano ser imperialista, ou inglês, mas a gente sabe que tem bases de empresas e de entidades e de governos que estão nesses países e que são mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa meio assim, a gente é melhor, porque a gente está valorizando a cultura, a língua nacional, quando a cultura e a língua nacional, como a gente viu, ela não é pura.
Eu acho que é o mesmo tipo de arrogância que a gente ouve de pessoas mais privilegiadas falando de que as pessoas humildes, zoando quando as pessoas humildes colocam nomes em inglês para os seus filhos. Nixon, Washington, Grace Kelly, né? E eu acho que tem uma arrogância muito grande quando há esse tipo de crítica. E eu acho que são arrogâncias parecidas. Enfim, não tenho conclusão sobre o assunto, mas eu fiquei pensando nisso de noite, achei que dava uma abordagem legal e dividi aqui com vocês. E vou me despedir com mais uma palavra que não é português, que é tchau.